falta um pouco, assim, de conhecimento. A gente não tem tanta experiência nessa área, até porque as 3 estão no primeiro semestre. Então, assim, para mim foi um vídeo muito incrível, assim, porque eu sempre quis aprender mais sobre isso e você explica de um jeito muito... Tipo, eu amei os post-its e tal, foi super didático. Então, eu gostei muito do seu estilo de vídeo, eu tava terminando de ver ele agora. Então, eu gostei muito, eu, tipo, recomendaria para alguém também que quisesse aprender mais sobre essa área. E se você também quiser divulgar que você faz esses vídeos em outras plataformas, eu ficaria muito feliz em saber. Poxa, gratidão, Ana, que honra, assim, fiquei muito feliz. Já valeu bastante aí ter feito todo esse projeto justamente por feedbacks como esse, né, que vocês têm dado. Primeiro, gratidão, legal saber que você cursa réu também, e aí eu fico mais feliz de ver gente de réu aqui numa iniciativa que é empreendedora, porque eu confesso que eu tinha dificuldade de juntar com a minha turminha que curtia o mundo das relações internacionais e ao mesmo tempo curtia o mundo, né, do empreendedorismo, dos negócios e tudo mais. E sem dúvidas, assim, poxa, eu acho que é natural isso, tá? Todos nós vamos perceber que quando a gente fala de negócios, é muito pouco sábio na minha percepção, na minha visão, você falar que, por mais conhecimento que você adquira, que você vai se especializar em tudo que envolve um negócio. Porque um negócio é um universo. Você tem uma parte que é uma parte mais de pessoas, uma parte que é mais de marketing, das ideias, da questão mais criativa. Você vai ter uma parte que é mais pragmática, que é mais financeira. Você vai ter que ter uma parte comercial. Então, assim, uma parte que é adaptar tecnologias para o seu modelo de negócio. Então, assim, é muita coisa. Então, de fato, assim, também entendam que do lado de cá é um desafio enorme tentar pegar um assunto que é tão vasto e tentar fazer um recorte de tão pouco tempo, de maneira que eu pudesse gerar valor. Que você chegasse no final e falar, caramba, saí daqui com mais do que eu entrei, que era a minha proposta inicial. Mas eu acho que o feedback também da Isabela também foi super válida, no sentido de que, beleza, a próxima vez foi uma coisa mais objetiva. Talvez fosse legal, assim, sei lá, para os próximos conteúdos, eu ter visto o início do modelo de negócios de vocês, e talvez eu pudesse entender aonde que está pegando, aonde que o assunto vai ser mais complementar, mais aplicável para o que vocês já estão vivendo. Mas super tranquilo também. Bruno, obrigado aí pelo convite, foi uma honra estar fazendo parte aqui com vocês. E, Ana, mais uma vez, gratidão pelo teu comentário, foi muito gratificante ouvir isso. Só um minutinho. Gabriel. Vou fazer uma deixa aqui que a Ana pediu, né? Pessoal, me sigam lá no Instagram, o @rockstar das vendas, tá? Eu tô com muito conteúdo legal lá que eu tô soltando, tá? A gente também eu tenho na minha empresa, eu tenho um perfil no YouTube, que a gente lança alguns vídeos, mas que a gente vai soltar um podcast em breve, mas já tem alguns poucos vídeos lá. Então dá para já acompanhar um conteúdo chamado Oxigena Channel. Então jogou no YouTube Oxigena Channel, se você puder se inscrever, vocês vão gerar um mega valor para mim. Beleza? Pode falar, Júlio, que você ia falar aí. Eu só ia falar pro Gabriel depois, se tiver como, ele mandar foto dos post-its, se você ainda tiver eles. Principalmente aquele gráfico, fiquei mega interessada do gráfico lá da Chili Beans, etc. E se você puder mandar foto ou pro Bruno ou pro Lucas e eles mandam pra gente. Achei muito legal também queria. Se for possível, me envia pra eles, pra mandar pra gente. Beleza. Então, Gabriel, eu acho que ele deu uma travada. Vamos começar aí. Pessoal, escutei aqui, desculpa, eu só estou providenciando já aqui, vou mandar para vocês, tá? Até o final do dia de hoje eu mando aí. Beleza. Então, antes da gente começar aqui, né, a discussão e da galera começar a trazer as perguntas, a gente queria saber mais um pouco sobre você, né, o apelido aí do Rockstar das Vendas, um pouco mais sobre a Oxigena, se puder aí dar de informação para a gente aí antes de começar esse bate-papo. Pô, Lucas, obrigado, cara. Valeu aí pela pergunta. Então, pessoal, na verdade, quando eu vou me apresentar para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, né? Que, na verdade, eu sou uma pessoa apaixonada por trabalhar com gente. Eu sou apaixonado por desenvolvimento humano. Eu acho que esse é o meu propósito de vida. Ver que com um grupo de seres humanos a gente consegue passar por aqui e fazer com uma humanidade melhor. Eu me formei em Relações Internacionais, né? Como eu estava comentando ali com a Ana. Formei no CEUB, então, assim, tenho um mega orgulho de ter feito esse curso, né? Só que eu vim do histórico, é engraçado isso, porque depois, quem quiser, me chama lá, manda um direct no Instagram, lá no @rockstar. Eu tenho um vídeo que eu até faço um story... na verdade, eu precisava fazer uma aula sobre storytelling, e como a gente tem uma aula chamada Transformando Storytelling em Story Selling, né? Ou seja, usar as técnicas de storytelling para vender.
E aí eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer isso? E aí a gente pegou lá a jornada do herói, e aí eu fui pegando várias, né, técnicas, ferramentas que eu estava ensinando para as pessoas, se eu não produzir um storytelling meu. E aí eu produzi um vídeo contando a minha história, desdobrando na história da Oxigena. Mas só tem um problema, né? Porque ela para um capítulo antes de começar esse negócio do Rockstar das vendas. Mas quem quiser depois me pede, eu mando lá, tá? É um videozinho super legal que dá um insight de como que você pode se apresentar usando técnicas de storytelling. Mas eu me formei em réu, vim do histórico, eu vim do colégio militar, então eu vim de uma visão muito engessada sobre algumas questões, mas muito interessante sobre outro ponto de vista, que é o ponto de vista da disciplina, né? Então, eu consegui perceber que durante a minha trajetória no curso de réu, eu gostava muito de coisas que envolvesse troca, né, entre pessoas. E, de fato, o que eu fui percebendo é que, assim, quando eu começava a conversar com os meus amigos que estavam começando a estagiar ali no Itamaraty e tal, eu percebi, assim, uma certa dificuldade deles me relatarem coisas que deixavam eles com vontade de fazer o que eles fazem. Ah, cara, eu fico lá, muitos deles, né, dependendo da divisão que eles ficavam, obviamente, puta, eu tenho um trabalho muito burocrático, fico tirando xerox aqui pra galera, eu não me sinto desafiado. E eu nunca quis isso. E aí eu me lembro que foi numa palestra do CEUB, que a Ambev deu. Eu acho que o grupo, a galera da Ambev marcou um dia no auditório e quis dar uma palestra sobre o processo seletivo deles. Acho que era o programa de trainee que eles tinham. E pela primeira vez na vida, quando eu assisti aquela palestra, eu falei, cara, eu acho que eu descobri o que eu quero da vida, que é uma coisa mais desafiadora e né, mundo dos negócios é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E a partir de então eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Logo depois teve um processo seletivo para a Câmara Americana de Comércio, para a Anshan. Não sei quem conhece, quem já ouviu falar na Câmara Americana de Comércio. Cara, que é um polo super legal, que eu costumo dizer que foi a minha escola profissional, foi ali, porque foi onde eu comecei a aprender muito sobre um modelo americano de fazer negócio. É um modelo bem meritocrático, no sentido de que é aquela coisa bem voltada para aqueles filmes corporativos que você vê ali, né? E é uma coisa que em São Paulo você tem muito, mas em Brasília eu não percebia tão forte essa cultura, né, de empresarial, do empreendedorismo e tudo mais. E aí eu entrei como trainee, fiquei 5 anos, né, quando eu saí da operação da Michão, saí como número 1 da operação aqui de Brasília, né, e aí foi bem legal, porque eu passei por um ciclo de aprendizado muito legal, e fui trabalhar numa outra empresa, numa indústria, como líder comercial nessa indústria, fiquei 2 anos, fui para a área, né, para uma área, na verdade é da área financeira, mas no nicho de seguros, fiquei 1 ano tocando uma equipe comercial, e lá foi onde começou a Oxigena. Porque tudo que eu fui aprendendo, eu sempre tive esse mantra. Não adianta aprender se ficar para dentro, né? Isso aí a gente chama de obesidade intelectual. Se eu aprendi e eu acredito que aquilo faz sentido, eu tenho que aplicar. Tem que ter algum produto disso. Eu comecei a fazer coisas que eu via outras empresas fazendo, e eu comecei a lidar com empresas renomadas muito cedo. Isso foi muito legal para minha formação, porque eu comecei a perceber que a gente às vezes fica, caramba, tô falando com um diretor de uma empresa, entendeu? Muito de alto nível. Pô, mas ele é uma pessoa como eu, assim, sabe? Eu acho que isso me mostrou, assim, o quanto eu tinha de potencial e o quanto também existem pessoas brilhantes, pessoas que têm humildade, o que elas fizeram para chegar lá. Bom, terminei quando começou a Oxigena, em 2016, eu desenvolvi uma startup chamada Vantago, concomitante à Oxigena. E aí, o que aconteceu? No ano passado, eu vendi essa startup, né, para um grupo de tecnologia, e a gente começou pela Oxigena, desde 2016, a atender várias empresas com um método de vendas, porque justamente foi uma coisa que eu consegui me especializar muito. Eu tive muito desafio de vendas na minha trajetória profissional, e a Amchan, ela, assim, realmente ela é uma escola porque ela também paga os melhores cursos que existem de vendas aí no Brasil. E eu fiz todos os cursos que eu queria para minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer, porque eu tive uma empresa que apostava, né? Eu acho que isso também fica legal, assim, de trazer, né? Como é importante você escolher não só o salário, mas o que você tem de desafio, o que você pode agregar, gerar valor na tua carreira. E foi uma coisa incrível, porque eu comecei a perceber que eu comecei a fazer muita diferença para as empresas aqui. A gente começou a atender marcas importantes, como SBT, a gente atendeu a SBT, a gente atende até hoje o pessoal da Chili Beans, inclusive fizemos o pessoal da Chili Beans aqui, fizemos parte da história onde eles chegaram no primeiro ponto de venda do Brasil, e aí isso fez com que eu pudesse atender várias outras marcas do varejo. Depois eu atendi o pessoal Morana, Intimissimi, Alter, Ana Capri, a gente atendeu o pessoal Uncle K e várias outras marcas, Clube Melissa, né, que é do mesmo grupo da Chili Beans.
E aí foi muito legal, porque eu comecei a perceber, eu descobri o que eu amava fazendo, entendeu? E aí eu descobri o meu propósito de vida. E hoje estou aqui com vocês, pessoal. Resumidamente é isso. O negócio do Rockstar das Vendas aconteceu há uns 2 anos, né? Quando o Metrópolis foi fazer uma matéria sobre a gente. E como eu sempre, um dos pilares que eu sempre acreditei foi na informalidade, né? Foi de tirar um pouco dessas máscaras sociais. Eu sou amante de rock and roll, eu já tive banda quando eu era adolescente. E eu comecei a perceber como que o mundo do rock and roll tem muito a ver com o mundo das vendas, né? A começar, por exemplo, uma coisa que a gente faz hoje, que é a cultura do do it yourself, né? Ou seja, antigamente, para você ter um negócio, você precisava ter uma agência para você poder ter um material de qualidade. Hoje em dia, você tem o Canva. Olha aí a cultura do it yourself. Isso, por exemplo, começa com o movimento punk na década de 70. Então, é uma referência que o rock and roll traz, né? O movimento do rock and roll, eu acho que é um dos primeiros movimentos que mostram também aí uma certa integração da sociedade, quebra de barreiras e de certos preconceitos, né? Porque o rock and roll vem de origem da música negra, e como que a gente tem que trazer elementos, né? E como a união das forças podem produzir coisas legais. E aí saiu uma manchete no Metrópolis que ia falar sobre o trabalho da Oxigena. Aí a manchete era Rockstar das Vendas, acho que era Rockstar das Vendas se destaca com treinamentos comerciais, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, tá aí um apelido que eu acho que me representa. Aí eu peguei lá o @Rockstar das Vendas e ficou. Massa demais, Gabriel. Eu não sabia do Rockstar das Vendas, então a história... Mas eu gostei demais do que você falou, de tirar a máscara, né? Hoje em dia a gente conhece tanto de gente que na rede social é uma coisa, você vai conhecer a pessoa totalmente... enfim, mau caráter, te responde mal, enfim, e dá para ver que você é autêntico, enfim, simpático, e é isso que a gente realmente quis trazer para o evento. Não tem como não agradecer a Mona Lisa do DCE, que foi quem indicou o Gabriel e o Marcel, então tem que agradecer bastante ao DCE também por essas indicações. Gabriel é muito amigo do Marcel também, galera, então já sabem que os dois são bravos, sabem demais, têm muito conhecimento. Então, Gabriel, desde já agradeço, fico muito feliz mesmo pela sua participação. Sua capacitação foi incrível, eu vi hoje também, enfim. E é isso, agora eu só tenho uma coisa, porque assim, hoje, 7h30, eles têm um desafio da WeCook, né? E o Marcel, ele conseguia a partir de 7h30. Então, algumas pessoas vão precisar sair 7h30 para ter a mentoria com a empresa. Aí eu já vou abrir agora... Aqui, ó, a sua palestra sobre lideração foi boa demais, parabéns. Eu acho que foi outra vez isso aqui. Isso aqui foi para mim? Não entendi. Abre o microfone, Daniel, se quiser falar. Oi, Gabriel, é porque você fez em maio agora pro DCE. Aí, nossa, foi muito boa. Sim, na verdade eu acho que foi pro... perfeito, foi pro DCE, é isso mesmo. Foi uma call, né? É porque eu fiz essa mesma palestra, acho que teve uma galera não sei se foi da Projetos, que fez uma semana, acho que no ano passado, no início desse ano, e rolou também. Mas, pô, Daniel, gratidão, cara, que feedback legal. Obrigado. Massa, aí, mais gente conhecendo já. Mas o que eu ia falar a galera que vai entrar na mentoria agora, se eles têm alguma pergunta para poder aproveitar o Gabriel, né? Porque, obviamente, vai ficar gravado, mas é legal vocês, né, terem a oportunidade também de fazer as perguntas. De qualquer jeito, é de 7h30 a 7h50. Se a gente ainda tenta entrar aqui, vai que a gente ainda está na conversa, enfim, pegar os minutinhos finais para fazer as perguntas. Mas, de qualquer jeito, agora, quem já quiser fazer algumas perguntas, dá prioridade para esse grupo que vai sair. E depois a gente dá sequência, enfim, todas as outras perguntas. Beleza, Gabriel? Tudo certo? Fechado, vamos nessa. Tô com vocês. Ô, Gabriel, então já para aproveitar essa brecha aqui, que eu queria saber um pouco mais daquele esquema das metas Smart lá, que eu acabei que não peguei 100% assim. Se puder dar uma pincelada. Claro, com certeza. Cara, a meta Smart, né, aquela meta que, assim, isso é bem básico de gestão, inclusive, mas até falei, porque tem muita... Eu não sei se tem gente aqui da administração que fala, pô, mas isso aí realmente básico na administração. Mas o que eu gosto de fazer com a meta Smart? Né? A meta Smart é só você ter uma orientação para botar as metas. Por exemplo, vamos lá, o que é uma meta Smart? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser voltada, ela tem que ser relevante, ou seja, ela precisa ser
vinculada a um resultado e ela tem que ser temporal, ou seja, ela precisa ter um prazo para ser determinada. Então, vamos supor, é o que eu costumo dizer assim, pessoal, quando eu entro numa empresa, só para dizer para vocês, assim, eu acho que eu até falei isso no vídeo, não sei se eu cheguei a falar, mas eu imagino que sim, que é a questão da alta performance, né? Que é a união de intensidade mais a direção certa. Eu não cheguei a comentar isso com vocês, da alta performance ou não? No vídeo tinha alguma coisa nesse sentido? Que eu lembre, não, galera. Eu posso ter perdido também, não sei. Pode ter sido em outra, que aconteceu na semana, então. Desculpem, pessoal, mas o que acontece? O que é alta performance? É quando você une dois elementos, intensidade. E que é intensidade? É hard work, meu irmão. É muitas horas de dedicação, é você entrar no flow, é você, cara, fazer muitas horas daquele negócio pra você ficar bom. Porque, galera, vamos combinar, a gente vai ficar bom quando a gente vai pra vida real. Eu posso assistir milhões de cursos, milhões de tutoriais, eu vou ficar bom a hora que eu for pra rua. Tanto que eu vejo muita gente boa na rua que não teve capacidade de aprender como a gente está aprendendo aqui. E é muito legal, porque é um conhecimento empírico, é um conhecimento de prática mesmo. Então, assim, intensidade, coloquem isso. E você tem que saber a direção certa, né? Porque se a intensidade for mal canalizada, é natural, né, Felipe, que você pode parar num lugar completamente distante do que você gostaria, né? Então, quando eu vou identificar um time comercial, por exemplo, eu já vou olhando essas duas coisas. Quando uma empresa, por exemplo, chama a gente para uma consultoria, eu ando na consultoria igual o cachorro louco, pensando intensidade e direção, para identificar onde está o problema. Muitas vezes, quando não tem desempenho, o problema está num desses dois vetores, quando não está nos dois, que é o pior dos casos, que aí é o apocalipse dentro da empresa, praticamente. Então, o que a gente faz? Identificou o que está acontecendo, vamos lá. E aí a gente vai desdobrando, aí eu vou perguntando, você tem meta? Primeira coisa que eu pergunto para a empresa, tenho meta. Aí eu vou olhar se a meta é smart, que é isso aí, é específica, é mensurável, é atingível, porque tem empresa que fala assim, eu quero faturar 500 mil, tá, beleza. 500 mil até o final do ano. Tá, alguma vez nessa janela você já faturou 500 mil? Não, nunca faturei. Tudo bem, não tem problema. Você está colocando uma meta que é um desafio a mais. Mas qual que é a lógica que você construiu que te faz crer que é viável, possível, relevante? Aí tem que ter um caminho. Isso tem a ver com a direção certa, né? E aí, o que eu gosto? Por isso que eu trouxe aquela questão do modelo dos OKRs, né? O que é o OKR? Vou até colocar aqui no chat. Eu posso escrever aqui no chat? Rola? Pode demais. Os OKRs, beleza? Nossa, ainda bem que você vai falar de novo. OKRs. O espaço é seu. Beleza, tá ali, ó. OKRs, que são os Objectives and Key Results, tá? Beleza? Vamos lá, o que são os objetivos? O objetivo, nesse caso, nessa metodologia do OKR, que eu acho que é uma metodologia fácil, né? Ela tem o seguinte, ela tem que ser um objetivo lúdico, um objetivo inspiracional, porque ele tem que ser um motivo nobre. Ele tem que trabalhar com o nosso lado mais nobre. E aí é muito legal, porque existe muito disso, de você estimular as pessoas por propósito, né? Eu já tive, por exemplo, em função... A gente estava falando ali, né, Daniel? O Daniel que falou a questão da liderança, né? Eu já tive em função de atingir objetivos desafiadores, difíceis, que me deram frio na barriga, poxa, será que eu vou atingir ou não? Mas que eram factíveis, eles só eram realmente desafiadores. Mas que eu precisava estimular a galera. E eu falei assim, por exemplo, uma das formas que eu já falei para minha equipe, né? Vou tentar resumir. Galera, olha só, eu tenho um propósito aqui, que é fazer o maior ano da história dessa empresa. Isso aí, no caso, foi na indústria que a gente trabalhava. O melhor ano da história, para mim, por que eu quero colocar o melhor ano da história? Porque eu quero botar no meu currículo que eu passei por uma empresa e fiz o melhor ano da história daquela empresa até aquele momento. Só que eu não quero ter isso no meu currículo sozinho. Eu quero que todo mundo feche esse ano podendo saber que todo mundo tem algo a mais para si, entendeu? Um resultado para si. Cara, e foi muito louco como eu mudei a percepção das pessoas sobre isso. Eu gerei um objetivo. Todo mundo quer poder colocar que fez o melhor ano da história no seu currículo. Só que, poxa, isso é uma meta? Não, não é uma meta. Por quê? Porque ela não é smart. Beleza? Por quê? Porque ela não é... Porque quer ser o melhor? Poxa, eu falar, fiz o melhor ano da história. Aí, de repente, vem a Isabela e fala, não, eu não acho que foi o melhor ano da história. Para mim, o melhor ano da história foi em 1995. Esse foi o melhor ano da história. Pronto. O que define que foi o melhor ano da história? Beleza. Aí a gente vai dar um passo, que é um passo na direção dos Key Results, né? Que também são muito conhecidos como os KPIs.
tá? Algumas empresas vão usar essa sigla, KPIs. Mas vamos lá, o que são os Key Results? Os Key Results vão ter que estar mais ou menos nessa como é que eu posso dizer assim? Nessa definição de SMART. Tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser relevante, tem que ser atingível e tem que ser temporal. Basicamente isso. E como é que você vai ver se respeita isso, tá, Felipe? Cara, você vai ter que ter algo que você veja. Por exemplo, olha, eu tenho que faturar R$100 mil até o final de dezembro. Beleza, é um Key Result? É relevante? Às vezes você fala, poxa, tem um melhor, então usa o que é melhor. Eu sempre recomendo um time começar com entre 3 e 5. Não mais do que 3, não menos do que 3, não mais do que 5, tá? Porque se ficar menos do que 3, fica muito pobre, normalmente, o que a pessoa está avaliando. Se fica mais do que 5, eu acho que fica muito complexo, aí você está avaliando demais e, de repente, executando de menos, tá? Então, como vocês estão validando os negócios de vocês, eu tomaria cuidado para você não ter que microgerenciar nada nesse momento, nesse estágio. Então, de 3 a 5 macro KPIs, um objetivo. E o que para mim significa ser o melhor ano da história? Eu vou representar o que vai dizer se eu cheguei lá ou não. Então, digamos, faturar R$100 mil até dezembro de 2020 é um KPI? É relevante, é temporal, é específico e tem o prazo. Então, tá certinho, é um KPI. Esse é um deles. Outro KPI vai ser no índice de avaliação que meu app, por exemplo, vai ter, ou que o atendimento da minha empresa vai ter, eu numa escala de, sei lá, na avaliação do Google, eu quero que ele tenha pelo menos 4.6. Pronto, é um KPI, 4.6 até o período tal. Então, quais são os KPIs ou os Key Results que vocês vão determinar para dizer que vocês obtiveram aquele objetivo nobre? Deu para entender mais ou menos? Aí vem mais uma virada de chave, tá, pessoal? Que é o que eu falei que é o conceito de alavancas, ou iniciativas, que são coisas que você coloca ali, né, é como se fosse uma lista de atividades, tá? Que você vai colocar, de iniciativas que você vai ter. Só que uma boa iniciativa, eu gosto de falar o seguinte, ela é uma iniciativa que ela tem que ser de sim ou não. Aí eu vou pegar um link, Daniel. Isso a gente também faz quando a gente é líder. Por quê? Porque quando a gente é líder, pessoal, a gente vai aprender o seguinte, que uma empresa e uma pessoa, elas têm basicamente a mesma constituição. Uma empresa tem uma energia, uma empresa tem uma constituição formal, física, né? Uma empresa tem valores e uma pessoa também. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar o desenvolvimento de uma pessoa, por exemplo, numa sessão de feedback, o que é recomendável? E aí eu vou trazer aqui a análise para dentro de um negócio. Você falar ali, por exemplo, como já aconteceu eu na minha carreira ter que dar um feedback para alguém e falar assim, cara, olha só, vamos supor, eu acho que a sua comunicação ela está muito pobre ainda. Eu acho que você tem que melhorar o seu nível de se comunicar com as pessoas, porque eu acredito que você tem uma boa energia, você tem uma boa intenção em fazer o bem, você precisa ter tornar o seu vocabulário mais rico. Vamos supor que seja esse o feedback. Qual que seria a alavanca que eu botaria para essa pessoa? Uma alavanca é, cara, até o nosso próximo feedback, que é daqui 30 dias, por exemplo, eu quero que você leia 2 livros. Beleza? Beleza. Aí o que vai acontecer? Eu vou chegar daqui 30 dias. E aí, Daniel, exemplo, tá? Leu ou não leu 2 livros? Irmão, é sim ou não? Não li. Então é não. Li. Beleza. Aí, o que é mais importante para eu dar um passo na direção dessa maturidade? Como eu vou avaliar e vou checar que você cumpriu aquele requisito ou que você realmente produziu aquilo da maneira correta? Você entendeu? Então, aí podem ter formas diferentes. Como vocês estão desenvolvendo o projeto agora, o que eu acho que vai ser muito legal? O que eu veria muito valor? Se vocês tiverem a capacidade de identificar o nível de iniciativas para fazer uma boa projeção, para um nível de resultado esperado. Entendeu? Porque eu vou dar um exemplo de vendas. Eu vou virar para uma equipe de vendas agora, pensando aqui num negócio. Eu vou falar para o cara assim, meu irmão, uma iniciativa é fazer 50 ligações. Ponto, essa é uma iniciativa. Por quê? Qual é o meu key result? Um key result meu pode ser, por exemplo, converter 3 clientes. Aí eu vou fazer um funil de vendas. Poxa, se eu fizer 50 ligações, eu vou marcar 10 visitas. 10 visitas vão me gerar 7 propostas. Dessas 7 propostas, eu fecho 3 contratos. Aí se você consegue encontrar essa projeção, cara, você provavelmente tem um bom modelo de negócio, um bom modelo de monetização. Claro, se o resultado que esses 3 negócios tiverem, justifiquem toda essa operação de negócios.
Não sei se eu fui claro, galera. Eu falei demais e expliquei bem. Tá bacana? Vocês entenderam, então, como é importante a iniciativa? Então, vamos supor, cara, e pessoal, isso funciona em tudo. Você falar assim, cara, sei lá, meu objetivo é fazer o melhor ano da minha vida. Beleza, o que vai significar que eu fiz o melhor ano da minha vida? Sei lá, eu quero passar num concurso. Beleza, passar num concurso. Até quando? Qual concurso? Beleza, aí você foi lá e botou o OKR. Aí você vai botar um nível de alavanca. Meu amigo, eu vou estudar 3 horas por dia de direito administrativo. Cara, você... Aí, o interessante é, sim ou não? E aí, estudou 3 horas de direito administrativo? Que é importante para aquele teu concurso? Estudei. Sim. Depois você faz a prova. A prova, ela vai te mostrar se o seu nível de iniciativas está compatível com o resultado. Se você falar, cara, não passei, ou passei, não classifiquei na primeira, mas estou no cadastro, você já consegue falar, caramba, então aquelas iniciativas, elas estavam coerentes. Então, o que você faz? Ajusta um pouquinho elas. No próximo concurso, muito provavelmente, você passa. Entendeu? Então, isso é que é legal encontrar num bom modelo de negócio, num bom modelo de monetização. Massa, perfeito. Quem tem mais dúvidas vamos sugar, como eu falei, esse momento é para a gente sugar deles mesmo, eles têm bastante conhecimento para passar. Quem tiver mais dúvida, mais perguntas, enfim. Fala, Alexandre. Gabriel, queria primeiramente agradecer aí pela palestra de hoje, foi muito enriquecedora e dá para ver que tu é um cara muito diferenciado. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre aquela parada que você disse sobre o voo e medida por, e se você pode dar algum exemplo. Tá, eu vou medido por é exatamente o que o John Doerr definiu lá quando ele foi explicar os OKRs, né? É o seguinte, eu vou seria o seu objetivo. Eu vou alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer o melhor ano da história. Isso é o que eu vou fazer. Eu vou, sei lá, fazer um ano mais lucrativo dessa empresa. Beleza. Agora, medido como? Como é que você vai medir isso? Aí são os Key Results. Entendeu? Key Result é uma forma de mensurar isso. Tá? Gente, o Key Result ele precisa ser mensurável. Gabriel, mas como é que eu avalio índices qualitativos? Você vai avaliar índices qualitativos atribuindo nota para eles. Por exemplo, como é que eu avalio a qualidade de atendimento? Vou fazer uma pesquisa, vou fazer um pós-venda, vou pedir para o cara avaliar. Quando você chega lá na Renner, por exemplo, já saiu da loja da Renner, tem lá muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito. Vai dizer, responde aqui. Cara, com certeza, isso é um OKR que eles têm lá. Com certeza eles têm uma métrica dessa. Por quê? Porque uma das métricas deles para saber se aquela loja está performando ou não está, eu preciso ter um índice de 89% entre muito satisfeito e satisfeito. Estou dando um exemplo. Ou eu preciso de um índice de pelo menos 50% muito satisfeito, 35% muito e só 15% insatisfeito. Aí ele vai conseguir entender. Ele tem uma métrica que vai dizer se ele está na direção certa ou não. Entendeu? Então isso é muito legal. Aí o que acontece? O gestor do departamento de atendimento ali, o que ele tem que fazer? Ele tem que desdobrar isso em alavancas. Olha, pessoal, eu quero que todo cliente que estiver aqui entre na loja, seja abordado por alguém perguntando se a gente pode ajudar, se está faltando alguma coisa. Entendeu? Eu estou presumindo que uma pessoa inteligente nessa função faria, entendeu? Ó, vamos cascatear aqui em ações. O que eu estou fazendo que vai se replicar lá naquele painel e muito satisfeito? É o quê? É perguntar se a pessoa precisa de ajuda? É quando a pessoa vier tirar uma dúvida, por exemplo, a pessoa chegou para você, foi tirar uma dúvida, onde é que fica? Eu tô tentando achar a camiseta de Super-Homem, você tem? Pô, o que normalmente um cara... você anda aqui, corredor 2, você vira à esquerda. Não, peraí, fica ali no corredor 2, mas vamos comigo que eu te levo lá. Acompanha a pessoa até o destino final. Essa camisa do Super-Homem que você queria, eu acho que é nessa sessão. Isso demonstra que você tá dando entrega, você tá colocando entusiasmo à disposição dela. Poxa, isso com certeza, como é que uma pessoa sai, pô, o cara se desdobrou, fez questão de me acompanhar até lá, como é que o cara vai lá e clica no insatisfeito? Muito pouco provável que isso aconteça, né? E aí você vai conseguindo melhorar os indicadores, mas isso é uma lógica de eu vou dar um ótimo atendimento, medido por um painelzinho com 3 opções. Muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito. Respondi aí, Alexandre, mais ou menos? Valeu, irmão, obrigado. E aí, galera, mais alguém? Gabriel, eu mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho mais de gerar valor para o cliente. Então, a importância que é gerar valor para o cliente em si, na visão do cliente, né?
Pô, pessoal, super legal. Essa pergunta eu digo que, assim, acho que o universo gira em torno dela, na verdade, né? Eu acho que entender esse conceito, ele faz uma diferença tremenda e eu acho que ele precisa ser disseminado e o que eu acho que a gente precisa ter são iniciativas para gerar mais valor para as pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente transforma o mundo num lugar melhor, a gente trabalha aqueles 3 pilares, né? O bom, o belo e o justo, né? Que a gente viu lá, não sei se vocês estão lembrados que a gente falou desses 3 pilares, mas esses 3 conjuntos são bem importantes. Mas gerar valor, pessoal, nada mais é do que fazer a diferença na vida da outra pessoa e fazer com que aquela pessoa sinta essa diferença. Isso é o que eu acredito que seja gerar valor. Gerar valor significa que eu vou fazer algo, seja uma interação, seja uma entrega de um produto, de um serviço, não importa. E no final dessa interação, quando a minha vida passa pela sua, a sua vida sai melhor do que antes de eu entrar nela. Isso é geração de valor. Só que, além de gerar valor, cara, a gente precisa fazer com que o outro perceba esse valor, né? Porque às vezes acontece isso, às vezes a pessoa não tá percebendo o valor, né? É muito interessante, porque esse jargão, né? Eu acho que quando você percebe, sei lá, até numa relação amorosa, né? Às vezes a pessoa tá ali disponível e tudo mais, e aí não tem aquele, pô, a pessoa não dava valor, deu valor quando perdeu, quando a pessoa foi embora, né? Ou seja, foi aí que ela percebeu que ela tinha algo que foi embora. Então, assim, ou seja, a pessoa fazia diferença na vida dela, só que ela não percebia. Ou seja, a pessoa se esforçava para gerar valor, provavelmente estava gerando, mas pelo fato da outra pessoa não perceber esse valor gerado, acaba que essa geração de valor era anulada ali. E aí todo mundo se frustra. O primeiro, porque se sente não reconhecido, não valorizado, e o outro, porque quando percebe isso já foi tarde demais. Então, estou te dando um exemplo assim da vida normal, né? E quando a gente fala de gerar valor, significa o seguinte, na minha opinião, né? Significa entrar na vida do outro sempre para fazer a diferença. Poxa, eu não consigo me ver aqui num compromisso com vocês, poxa, que seja 10, 15, 20 minutos, 1 hora, pensando assim, cara, tô aqui falando coisas sacais. Se forem coisas que não forem fazer a diferença, meu irmão, é injusto com vocês, é injusto comigo, dispor do meu tempo aqui só para cumprir um protocolo, tá lá minha agenda, só para eu sair na foto que tive com o pessoal. Esse compromisso com gerar valor é legal. Gerar valor quando você está na faculdade, por exemplo, pode ser, cara, eu vou prestar atenção nas aulas desse professor, eu vou tirar dúvidas, eu vou tentar ver o que essa matéria me torna uma pessoa melhor, né? Então, eu inclusive critico muito o modelo educacional tradicional, que é aquele modelo que entuba na gente uma série de disciplinas ali do MEC, mas sem levar em consideração as nossas potencialidades para isso. Porque eu vou dar um exemplo, eu sempre detestei exatas, nunca fui um cara tão desenvolto na matemática até, e ficava pensando, bicho, por que eu tenho que aprender química, por que eu tenho que aprender, sei lá, fórmula de Bhaskara, que eu nunca apliquei em nada na minha vida, mas, sei lá, finanças pessoais, todo mundo tomando peia, né? Ou seja, mais de, sei lá, não sei quanto que tá agora, mas 20 milhões de pessoas com nome restrito no SPC, Serasa, nas empresas de restrição de crédito, que é uma coisa que eu sempre falo. Por quê? Porque é isso, cara. A gente não entendeu que a gente está aqui para gerar valor para as pessoas. Aí eu vou fazer uma comparação no mercado, no mercado americano, você percebe isso de uma forma mais fácil, não que eu esteja defendendo, porque eu acho que é um modelo que tem as suas críticas, mas o que você percebe? Que muitos jovens, eles têm uma consciência de que eles não querem fazer faculdade. E são pessoas muitas vezes bem-sucedidas, que conseguem produzir, que conseguem ter uma carreira, que conseguem ter sucesso, né? Se é que a gente pode classificar de alguma maneira o sucesso, mas elas se sentem orgulhosas do que elas fazem, porque elas produzem, e você vê, o cara tem acesso às coisas, ele compra, sei lá, o cara tem um iPhone 11, que eu aqui, às vezes, não tenho condições de ter, você entende? Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade voltada para a geração de valor. E o que é problema na nossa cultura? Eu acho que é cultural nesse caso. Por exemplo, quando você fala assim, pô, Gabriel, mas o povo brasileiro é um povo trabalhador. Pô, me dói ouvir essa frase por um único aspecto. Claro que o trabalho, né, dignifica o homem, não é essa questão, mas quando fala, pô, o brasileiro é um povo trabalhador. Cara, mas não adianta ser trabalhador se você não gera valor, cara. Porque você vai trabalhar muito e produzir pouco, né? Tem aquele ditado, não sei se já ouviram essa frase do Abraham Lincoln, né, que ele fala, se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu utilizaria os primeiros 45 minutos para afiar o machado. O que ele está dizendo ali? Que investir na ferramenta, que investir no método, às vezes é mais inteligente, porque com um golpe eu posso derrubar a árvore e cumprir meu objetivo. E às vezes eu tenho um cara do lado dando, sei lá, 200 golpes, o cara está esgotado, sem energia, suado, e ele, às vezes, usaram o mesmo tempo, só que, olha só, quem produziu melhor?
Quem gerou mais valor? Com certeza foi o cara que afiou o machado. Então, assim, eu acho que isso que a gente tem que entender do seu ponto de vista cultural, né? E gerar valor, a gente tem que ter humildade. O que é ter humildade? É saber que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, de qualquer classe social, pode gerar valor. E isso é um conceito de humildade que a gente precisa interiorizar, entendeu? Poxa, quando, sei lá, eu vou dar um exemplo, eu sou um cara que muitas vezes briga com a minha organização. Quando vem alguém e me ajuda a organizar qualquer coisa na minha rotina, na minha vida, sei lá, qualquer... Cara, isso pra mim é uma geração de valor tão forte. Eu falo, bicho, essa pessoa precisa ser bem remunerada, precisa ser bem compensada, porque ela gerou valor para mim. E aí a gente vive a cultura, sei lá, o cara tem excesso de diplomas, aí esse cara tem que ser valorizado porque ele tem diploma, esse cara sai bem na foto. Tá, mas ele gera valor para alguém? Essa é a grande questão. Gera. Poxa, então beleza. Não, não gera. Cara, então ele tem que reaprender alguma coisa, entendeu? Eu acho que é muito isso. Então gerar valor é fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença em todas as circunstâncias e em todas as relações. E essa diferença tem que ser para melhor. Tem que ser assim, cara, a gente começou aqui e agora a gente está aqui. A gente está um passo melhor do que a gente estava antes. Então é maravilhoso, é incrível. Faz sentido. Beleza? É assim, não sei se eu consegui explicar, mas eu tentei explicar de uma forma mais orgânica que é gerar valor. É passar na vida da pessoa quando você sai. Não que você vai sair da vida de alguém, não é isso, mas quando você passa, ou quando você permanece, à medida do tempo, a pessoa vai percebendo que faz mais sentido. Cara, essa pessoa me ajuda mais do que ela não me ajuda. Né? Eu costumo dizer o seguinte: você quer ver se você está gerando valor como funcionário? Faça uma reflexão. Né? Ou peça para o seu chefe refletir. Pedir para o seu chefe é mais arriscado, mas eu sugiro. Se ele pudesse contratar um irmão gêmeo seu, alguém exatamente igual, para fazer coisas parecidas com as que você faz, ele contrataria? Se a resposta for não, meu amigo, começa a rebolar, porque provavelmente você não está gerando valor. Se você está gerando valor, ele vai falar, claro que eu contrataria. Pô, se eu tenho um Gabriel, se tivesse 2, putz, maravilha, né? Poxa, eu tenho uma Ana, eu tenho 2 agora produzindo. Cara, maravilha. Cara, agora minha empresa é muito melhor. Então, assim, com certeza, quanto mais Ana tiver, cara, mais crescimento eu tenho, mais coisa bem resolvida eu tenho. Então, isso daí é uma boa forma de você perceber se você está gerando valor ou não. Tem uma coisa que eu gosto aqui, se vocês quiserem seguir, cara, acho fantástico. Já tive muitos depoimentos de pessoas dizendo que aprenderam essa coisa simples, que ajudaram elas bastante, que é um método do Jack Welch para avaliar geração de valor nas equipes. Faz sentido dividir com vocês aqui? Estamos apertados de tempo? Como é que tá? Não, faz demais, pode falar. Acho válido total. Pô, beleza. Deixa eu só ver se eu tô... Pega aquele card aí pra mim. Vou fazer aqui, só para ficar mais claro, tá? O Jack Welch, eu não sei se vocês conhecem o Jack Welch, mas ele foi um grande guru de gestão, né? O Jack Welch, ele foi o CEO da General Electric, né, da GE, na década de 80, ele ficou até os anos 2000, se eu não me engano. E aí, olha que interessante, assim, durante essa jornada dele, né, nesse processo, ele tem um negócio interessante que ele falou o seguinte: ele transformou a GE na maior empresa em valor de mercado. Ou seja, os acionistas nunca ganharam tanto dinheiro, os executivos nunca ganharam tanto bônus, a empresa nunca cresceu tanto. E rapidamente as pessoas começaram a observar, cara, quem é esse cara? O que ele está fazendo? Então ele ficou famoso muito rápido. E o que foi muito interessante? Que ele escreveu um livro chamado Paixão por Vencer. Esse é um livro que eu também recomendo muito, principalmente para quem não é de negócios, quem não veio da escola de administração, dá uma lida no Paixão por Vencer. E ele explica, né, que é uma escola que eu me identifico muito, né? Ele fala sobre negócio numa linguagem simples, cara. E a simplicidade, às vezes, é a chave das coisas. Você pega um negócio complexo, você não tem nem vontade de aplicar porque é complexo. Você pega um negócio simples, você fala, cara, é simples. É 1, 2, tô aplicando. Então, o que ele fez? Ele falou, a gente tem que dividir as pessoas em 4 categorias. Profissionais A, profissionais B+, profissionais B- e profissionais C. Dá uma olhadinha aqui, ver se vocês conseguem ver o que eu botei. Estão vendo aí? Estamos vendo. A, B+, B- e C, tá? O que é isso? O profissional A é o profissional que toda empresa quer, né? Por quê? Porque é o profissional que ele tem 2 características muito fortes. Ele tem uma coisa que ele chama de postura. O que ele denomina como postura? Postura é todo um conjunto de características que só dependem de você. Então, por exemplo, se é uma pessoa positiva, depende só de você ou se depende de outras coisas? O que vocês acham, galera? Sim.
Tipo, também depende do seu entorno, assim, tipo, sei lá, quando eu falei isso num vídeo hoje no Instagram, na verdade, que eu tava falando sobre a gente acreditar em si, porque eu sou uma pessoa que eu sou cheia das ideias, só que às vezes eu fico me colocando para baixo, só que ao meu redor, minha mãe, meus pais, meus amigos mais próximos acreditam muito em mim, assim, e aí eu falei isso, que é importante você ter pessoas ao seu redor que acreditam e que tragam essa boa energia. Então, por mais que você seja positivo, é sempre bom ter também essa energia fluindo. Sem dúvidas, tá, Ana? Assim, acho que você tá coberta de razão, não alteraria nada na tua fala. A gente é impactado pelo meio externo, mas você concorda que criar defesas para que a gente tenha mais controle da direção para onde a gente conduz o nosso temperamento faz sentido e depende mais da gente do que do universo, sim, né? Em tese. Mas eu entendo perfeitamente, claro, o ambiente impacta a gente. Inclusive, você está num lugar super alto, você entra num ambiente pesado, carregado, que não te traz uma boa vibe, poxa, você fica assim, você entra em outro estado de espírito, né? Mas, poxa, a positividade, você sempre olhar o lado bom das coisas, você tentar ter esse hack mental de olhar e falar assim, caramba, vou dar um exemplo de como a gente pode projetar um hack mental. Eu já tive em situações, né, na minha carreira que eu estava me sentindo muito pressionado por um gestor, muito pressionado por uma meta, muito pressionado por uma entrega, em que muitas vezes eu falei, cara, tá difícil para mim sustentar, né? E é natural, às vezes impacta no nosso humor. Até o dia que eu mudei uma forma de enxergar, né, que foi interno praticamente isso, que foi o seguinte, cara, eu só estou sendo cobrado porque acreditam que eu tenho potencial para ter uma entrega desse nível. Caramba, então peraí, eu só estou sendo pressionado porque as pessoas, no final das contas, acreditam que eu posso entregar. Porque concorda que ninguém pressiona, ninguém exige de quem a gente já sabe que não tem potencial de entrega? É natural. Então, isso é uma forma da gente se conectar melhor com a gente mesmo e tentar olhar o lado bom das coisas. Então, poxa, depende mais da gente, o nosso estado, olhar o lado positivo. Assim como vocês já viram pessoas que, para tudo, você fala um negócio, a pessoa já tá reclamando, já tá fazendo o papel do advogado do diabo. Inclusive, essa é uma técnica de vendas, pessoal, chamada advogado do anjo. É uma técnica de vendas, que é uma técnica de conexão, de fazer rapport, que são dos primeiros segundos que você se conecta com a pessoa. Porque nos primeiros segundos é quando a pessoa forma o primeiro julgamento sobre você. Então, se você puder usar a técnica do advogado do anjo com alguém, a pessoa fala, muitas vezes vai encontrar com um empresário, poxa, eu faço uma pergunta, e aí, como é que estão os desafios aqui na XPTO, empresa? O cara fala, poxa, cara, tá acontecendo isso, tô pensando, e eu vou tentando olhar as ideias boas que ele tá dando e nutrir essas ideias, porque isso cria mais conexão. Então, positividade, ser aberto a receber feedback. O que vocês acham que é? Depende de mim ou depende... Poxa, se alguém chega para mim, como eu achei muito legal, tanto a Ana, a Isabela, né, falaram coisas muito bacanas aí. Poxa, essa abertura a falar, cara, não, legal, se tem algo que pode facilitar, ser melhor para a próxima vez, poxa, claro que isso me engrandece, né? Eu não posso ter pobreza de espírito de não achar que um feedback pode acrescentar para mim. Claro que pode, deve. E isso depende o quê? Depende de mim ter essa abertura, né? Capacidade de aprender proatividade, de tem alguém não, deixa que eu vou, deixa que eu faço, eu não sei fazer não, mas eu aprendo. Assim como você encontra profissionais que chega um desafio que você não sabe como é que... eu não sei. Passa para alguém que sabe, a pessoa tem medo, ela realmente se sente muito insegura de pegar um desafio que ela não sabe. Eu acho que o prudente olha, eu não sei fazer isso ainda, mas você confiaria esse trabalho a mim se eu me comprometer a aprender e tentar executar aqui da melhor maneira que tiver ao meu alcance? Porra, olha só, isso para mim é postura. Você fala, cara, ó, postura, que legal, né? Depois eu vou mandar um hack para vocês no finalzinho de postura, tá? Como é que a gente identifica uma postura legal. Então, essa postura ela é importante. Ser positivo, estar à disposição, trabalhar bem em equipe, ser uma pessoa que você consegue, né, ter um trato legal. Pessoal, o que você mais encontra nas organizações, tem pessoas que gostam, que acham, nossa, porque eu sou super sincero, eu tenho a sinceridade, ou eu sou honesto demais. Cara, cuidado, ser honesto demais às vezes não é virtude, às vezes é vício, não é virtude, né? São os famosos sincericidas, né? O cara vai falar com você com coice sempre, né? Então, assim, poxa, isso não é legal, você tem que ter temos que terminar aí, tem 5 minutinhos, é isso aí? Horário? Não, tá à vontade, fica à vontade. Beleza. Você que vai me dizendo aí como é que tá o seu tempo. Tá tranquilo, eu tô fechando aqui para não segurar muito vocês, mas é isso aí. Então, o que a gente tem que olhar é postura, pessoas que têm conduta legal, é aquela pessoa que você fala, cara, essa pessoa é legal, essa pessoa é do bem, essa pessoa tá bem intencionada. E tem que ter um outro elemento que é resultado. O que é resultado?
Resultado é a capacidade de entregar as expectativas que se tem sobre você. Por isso que é importante você conhecer suas metas, seus indicadores e as expectativas que as pessoas têm sobre você. Porque se você não tem isso, você fica perdido. Aí falta o quê? Lembra? Intensidade e direção. Às vezes, a intensidade está intimamente ligada a uma falta de direção absurda. Às vezes, a pessoa tá doida para fazer, só que, cara, me jogaram no departamento, nunca ninguém parou para me explicar. É um negócio meio complexo. Cara, eu tô vivendo uma desmotivação absurda de estar aqui. Então, eu tô ficando mais parado mesmo. Então, beleza. Então, vamos dar direção. Como é que você começa? Como é que você acaba? Qual é o passo 1? Escreve um tutorial, fica do lado, faz junto. Mostra quais são os indicadores que você espera que ela respeite. Traz isso para uma coisa real. Por isso que é importante ser smart, precisa ser atingível, senão a pessoa se sente perdida. Beleza? Então, quando você tem postura e resultado, você é o profissional A. Quem é o profissional B+? O B+, é o profissional que tem a postura, ou seja, tem tudo aquilo de bom que a gente falou, só que por algum motivo ele não está conseguindo entregar resultado. Tá? Esse é o B+. Então tem que olhar por que esse cara não está entregando resultado, já falo dele. Aí você tem o B-. O B- é o inverso do B+. É o cara que tem, né, o B- aqui. B- ele tem resultado, só que ele não tem postura. Né? Normalmente são pessoas extremamente difíceis nas organizações, porque são pessoas que muito difícil de lidar. Eles também, a gente apelidou eles carinhosamente como cretinos batedores de meta. Né? O B- é o famoso cretino batedor de meta. Então, assim, tem muitos aí pelas empresas e tudo mais, né? Que é o cara que entrega, o cara é um foguete, um avião. Cara, gente, existem mais sociopatas no mundo do que vocês pensam, existem mais pessoas mal intencionadas do que vocês pensam, infelizmente. Muitas vezes a gente... eu até me surpreendo, né, com isso, mas eu acredito que com certeza tem muito mais gente do bem do que gente mal intencionada, sem sombra de dúvidas. Então, o que é importante a gente olhar? O B-, é claro, né? Muitas vezes é porque a pessoa está mal orientada, está frustrada com a vida, ou não tem uma inteligência emocional muito legal de segurar. E muitas vezes, até por causa do resultado, é que o cara acha que eu não preciso ir para essa reunião, não, para aprender treinamento de vendas. Pô, pelo amor de Deus, eu sou o melhor vendedor da empresa. Isso, por exemplo, é uma postura de B-, entendeu? Isso acontece. E por último, você tem o profissional C. O profissional C, ele não tem resultado e não tem postura. O que o Jack Welch fala? Gestores, líderes, cheguem amanhã na empresa de vocês, identifica todo mundo que quer ser. O que vocês vão fazer? Manda embora, demite. Aí a galera, pô, Jack Welch, como assim demite, manda embora? Você não é um guru de liderança, você não falou que ama as pessoas. E aí eu gosto da justificativa dele, que o que ele fala é, cara, justamente porque eu gosto das pessoas, é que essa pessoa não merece estar na organização. Porque essa pessoa está sendo um câncer no negócio. Ela não te traz resultado, ou seja, ela não faz a gente avançar, e além de não fazer a gente avançar, ela puxa a gente para trás. Tá? Eu estava até vendo um estudo da Gallup, né, recentemente, que é uma consultoria voltada para essa parte de desenvolvimento humano e tudo mais, e no Brasil, é interessante, o estudo que eles fizeram um mapa de engajamento nas empresas. 74% dos colaboradores ou dos funcionários de uma empresa não estão engajados, ou seja, é muito alto, 74% não está engajado. E outra coisa desse relatório é que mostrava que 1 a cada 8 está ativamente desengajado. O ativamente desengajado é o cara que não tem resultado e não tem postura. É o C, tem que mandar embora. Ou seja, 1 a cada 8 saiu no estudo que eu tinha visto deles. Então, realmente é algo grave, a gente tem que olhar para isso, tá? B-, o que você faz? Cartão amarelo. Chama a pessoa para conversar e fala, olha, essa postura, sei lá, na nossa organização a gente não vai tolerar, porque não é o que a gente acredita, não é compatível com os nossos valores. Então, entendo que você é uma pessoa que produz, você é uma pessoa que tem boas metas, mas a gente não pode ficar refém disso. Eu acredito nos teus resultados, eu acredito que você pode ser uma pessoa melhor, ajudando a contribuir com não fazer fofoquinha da empresa, não fazer rádio peão, né, rádio corredor, não desestimular ou não ficar reclamando de coisas e políticas, iniciativas da empresa, porque isso prejudica o que a gente está tentando fazer, que é melhorar o clima. Vou ficar na tua cola 1 semana, 10 dias, para ver se você muda essa postura. Se você não mudar, cara, infelizmente não vai dar pra gente trabalhar junto. É basicamente esse o discurso. E, cara, deu 1 semana. Normalmente funciona, tá? Muita gente que é B- muda, tá? É muito legal ver isso, porque entendeu que não tava numa vibe legal, entendeu que não tava num propósito, ou o B- mesmo fala, cara, realmente aqui não é meu lugar, e ele pede para sair. Normalmente acontece um desses dois casos. Mas deu aquele tempo que você tá acompanhando, não deu certo, manda embora. B+, o B+, cara, é fera, porque o B+, já é o cara do bem. Ele já tem o principal, ele já tem a matéria-prima. E aí eu volto com você, Ana. Vamos lá. Você falou assim, poxa, às vezes o meio, uma família legal, poxa, ajuda. E eu concordo, eu acho que ajuda muito. Mas
para pensar, o que é mais fácil ajudar? Vamos supor, eu entro numa empresa, vejo assim, pô, esse cara é um B+, porque o cara é gente boa, ele quer fazer, ele tem vontade de aprender coisas novas, mas, pô, tem alguma coisa que tá faltando, ele não tá entregando resultado. Poxa, é mais fácil eu sentar do lado desse cara, conversar, ou investigar, acompanhar, analisar, e de repente ver, poxa, olha as técnicas de venda dele tão péssimas, ele não tem técnica, deixa eu ensinar, deixa eu dar um curso de vendas, por exemplo, para esse sujeito. Ou, caramba, esse cara não é nada positivo, deixa eu ensinar a ter uma vida mais positiva. O que é mais fácil eu conseguir ensinar para ele? Não dá é bem mais fácil você ensinar técnica e conhecimento do que ensinar, ou tipo, trocar o caráter ou personalidade de alguém. Isso, exatamente, perfeito. Então, nesse cenário, o que você faz? Cara, ensina, esse cara é fácil de recuperar. Aí você pode recuperar de duas formas, ou você acompanha e vai fazendo com a pessoa. Gente, a forma que as pessoas mais aprendem, gente, é quando elas fazem e quando elas observam, fazendo junto. É o jeito que as pessoas mais aprendem. Tanto que eu falo para vocês querem ver se vocês aprenderam esse conceito, eu vou deixar um desafio para vocês. Junta aí o que vocês aprenderam na live, não sei se vocês chamam de live, né, no conteúdo lá que eu gravei, e no nosso encontro de hoje, que aí sim é mais ou menos aqui um chat, né, mais uma live aqui. O que eu queria que vocês fizessem? Pega um desses conceitos, pega alguém aí da tua família, alguém que você conhece, e tenta explicar isso que você aprendeu para essa pessoa. Porque ninguém consegue explicar algo que não entendeu verdadeiramente. Se você consegue explicar bem aquilo que você aprendeu, interagiu, significa que você assimilou. Então, das duas, uma, ou você acompanha o B+, ou você pega um cara que é A e cria uma campanha de apadrinhamento para o cara que é B+. Rapidamente, ele costuma passar para observando o A, fazendo junto com A, ele entende, é aqui que eu erro, é aqui que não dá certo, é aqui que eu tô falhando. Ele conserta e vira um A rapidamente. Então é o que eu recomendo para vocês. O que eu tô mostrando aqui? Num cenário de um colaborador, como ele pode ver se ele está gerando valor ou não. Perfeito demais, caraca, top. E uma coisa também, galera, que ele falou que é importante, que eu vou até ressaltar. Geração de valor, quando você gera valor com o cliente, você traz fidelidade. Então, quando vocês forem propor algum serviço ou produto, enfim, a solução que vocês estão querendo, foca nisso, pô, eu vou estar gerando valor, porque no seu pitch de venda você vai conseguir falar, a gente vai estar gerando valor nisso, por isso a gente vai trazer fidelidade e tal, e isso é bastante importante, né, Gabriel? Com certeza, Bruno. E digo mais, cara, é interessante porque geração de valor depende de pessoa para pessoa. Às vezes você faz a mesma coisa e você não gera valor para pessoas diferentes. É muito louco isso, né? Muito louco. Assim, eu já, assim, porque eu tô tentando puxar aqui agora no improviso alguma história que eu tenha percebido isso, mas é impressionante, assim. Até funcionários, às vezes você tem um funcionário, cara, muito bizarra essa percepção. Que às vezes o cara fala, pô, cara, não gosto do fulano, o cara não é um funcionário, sei lá, não é um funcionário tão bom, por isso. Aí às vezes muda o gestor, cara, e o cara continua com o mesmo trabalho, e o cara é fantástico, é sensacional. Então, assim, às vezes o que ele estava fazendo para um atingia e até superava as expectativas, para outro não. Então, esse exercício de gerar valor, ele é muito interessante. No mundo das vendas é isso, porque você vai perceber que existem perfis de clientes diferentes. E eu vou emendar isso que você está falando, só para contar uma história rapidinho aqui, que eu gosto de contar aqui eu tenho um curso online que eu até conto um pouco melhor essa história, que é uma história de uma negociação de sequestro internacional. Mas é muito comum, cara, você vai receber um cliente, você tem que entender, cara, o que motiva essa pessoa, o que é valor para ela. Numa empresa é muito comum isso acontecer, eu acho que eu falei até no treinamento. Vamos lá, às vezes você quer bonificar alguém, eu falo, Bruno, cara, olha só que massa, eu vou te dar aqui um voucher, te dei aqui R$200, porque você foi um funcionário exemplar esse mês, de R$200 aqui para você ir, sei lá, no Coco Bambu. Aí você fala, putz, bicho, nem curto tanto frutos do mar assim, pô, mas beleza, chefe, valeu. Concorda que eu não tirei o máximo de valor que eu poderia? Às vezes os mesmos R$200, se eu falasse, Bruno, cara, é o seguinte, marca com a tua galera, escolhe 10 pessoas, uma bateria de kart, tô dando um exemplo, sei lá, com a tua galera eu vou pagar. Às vezes é um outro prêmio, uma outra bonificação, mas o kart gera bem mais valor para você, o valor percebido é muito maior. Então isso acontece, os caras, vou te dar um bônus. Não, mas não quero bônus. Mas se você me der um day off, putz, você gera um mega de um valor para mim. Então, o que eu sempre falo tenta trabalhar com cada tipo de pessoa, com cada tipo de projeto, por cada tipo de cliente, pense no cliente. Se o cara que está investindo grana, o cara que está apostando a ideia, ele é um perfil de cliente.
Outro perfil de cliente é o usuário que vai usar a solução dele, é outro perfil. Mas você tem que pensar sempre, cara, o que está gerando valor para essa pessoa? Pessoal, se vocês entenderem o que gera valor para as pessoas, tudo aquilo que você depender de uma tomada de decisão daquela pessoa para cooperar com você e você atingir o ponto de geração de valor, cara, você transforma, você move mundos. Então pense sempre nisso, como eu posso gerar valor, como eu posso gerar valor, como eu posso gerar valor. E, cara, é um desafio, porque às vezes a gente não consegue ter todas as informações. E aí a gente tem que arriscar, tem que aferir, tem que ter dados, por isso que entra as pesquisas e tudo mais. Mas a minha dica é mais ou menos essa, procurem gerar valor, tá, galera? Não, perfeito, perfeito. Essa dica é muito importante, como eu falei, por conta da fidelização, enfim, tudo que o Gabriel falou agora. Eu vou encaminhar para a última pergunta, então, quem tiver a última pergunta para a gente já finalizar até 8h10, aqui o Luiz perguntou no chat, para não estender muito, beleza, Gabriel? Pô, valeu, Luiz, brigadão, cara, tô vendo aqui, pô, gratidão aí pelo elogio. O tá feia demais, beleza, ele pediu aqui o tá feia demais, não é isso? Isso. Tá. Eu acho que ele tá sem microfone. Falar nisso, achei irado, não conhecia esse tá feia demais, tipo, confesso que eu dei uma risadinha quando eu vi, mas bastante interessante. Cara, esse negócio foi interessante, porque porque essa técnica, necessariamente, eu que bolei ela desse jeito. Ela é baseada numa outra técnica que eu, obviamente, entendi e interpretei para dentro do nosso modelo. Aí eu comecei a brincar, eu falei, pô, é interessante, quando alguém liga pra gente, era a brincadeira interna da empresa, pedindo consultoria, pode ter certeza que é porque a coisa tá feia demais. Então, assim, esse tá feia demais virou um sinal pra gente de que, quando a gente brincar, pô, pena que a gente não pega, né, quando a empresa tá toda arrumadinha, que tá fácil, o pessoal não liga. Quando o negócio tá feio demais, o pessoal liga. Aí a gente entendeu o seguinte, pessoal, isso é uma técnica, na verdade, de vendas por evidência, tá? O que é uma técnica de venda por evidência? É uma técnica de vendas que é uma das mais potentes que existem, que é simplesmente você explorar a evidência sobre aquilo que você está tentando vender. Seja uma ideia, seja um conceito, seja o seu ponto de vista, seja um produto, seja um serviço. O que quer que você esteja vendendo, use evidências. Quando você estiver numa entrevista de emprego, por exemplo, né, se um dia você passar por isso, cara, pensa nisso. Olha, eu tenho que falar sobre mim gerando evidências. Porque se eu falar sobre mim só gerando opiniões, cara, vai ficar uma entrevista pobre, tá? Vai ficar uma entrevista sem onde a pessoa identificar muito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu posso falar assim, nossa, eu sou um cara muito proativo. Aí tá aqui o Bruno, proativo. Gabriel, proativo, meu irmão. Cara, esse cara, nossa, fazendo um trabalho da faculdade com o Gabriel, bicho. Cai sempre de véspera, o cara nunca toma iniciativa de nada. Tá vendo? Então, assim, é uma questão de opinião. Então, se eu vou vender que o Gabriel é proativo, eu vou falar, cara, eu sou muito proativo. Sabe por quê? Porque semana passada, aí eu vou contar um caso. Quando eu conto um caso onde eu fui proativo e demonstro através de um episódio que eu fui proativo, eu utilizo uma técnica de vendas por evidência. Nesse caso, eu estou usando o I do feia, tá? É um acrônimo essa frase, tá feia demais, tá? Ou seja, que é o incidente, tá? Então, tá feia demais, vou colocar aqui, é de testemunho, ou depoimento, tá? Mas a palavra usada, né? De artefatos, aí depois vem fatos. Peraí, tô botando aqui só para ficar claro, tá? Para vocês. Fatos, incidentes, analogias. Opa, peraí, fatos, estatísticas. Demonstrações. Vê se tá legal aqui no chat, pessoal. Beleza? Ou seja, testemunho / depoimento, artefatos, fatos, estatísticas, incidentes, analogias, demonstrações, mais aí você joga a sua opinião, mais a sua opinião depois. Aí você pode falar, proativo, entendeu? Mas aí eu gosto de trabalhar as opiniões, mesmo as opiniões eu gosto de trabalhar na técnica do CVBA, que é características, vantagens, benefícios, e atrativos. CVBA, viram aí? Então, beleza, vamos lá.
como é que essa técnica ela é bem utilizada? Poxa, antes, não importa, eu posso dar minha opinião antes ou depois, tá? A ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto final, beleza? Então, vamos lá. Eu posso falar assim, cara, essa solução ou essa garrafa, ela é linda. Pô, linda e, de repente, alguém aí de vocês achou horrorosa a garrafa, não viu nada demais nela. Porque é uma opinião. Agora, essa garrafa, eu posso... como é que eu gosto de falar? Como é que eu gosto de fazer? Essa garrafa, ela é linda. Por quê? Porque essa garrafa foi feita pelo mesmo designer da Apple que projetou o primeiro iPod, sei lá. O que eu fiz aqui? Eu mostrei uma âncora, uma evidência, né, que mostra um fato. Ou seja, nesse caso, o cara que projetou essa garrafa também. Por isso que ela é linda. Eu ancorei a minha opinião acerca disso aqui. Beleza? Essa garrafa, ela é incrível. Sabe por quê? Porque 9 a cada 10 clientes que compram ela gostam tanto que voltam para levar uma segunda para dar de presente. Eu usei o que é? Qual foi a evidência que eu usei dessas aqui do Feia? E aí, galera, alguém sabe? Ó, essa garrafa aqui é incrível. Minha opinião, incrível é opinião, porque você não tem como mensurar, é incrível para cada uma coisa. Como é que eu vou ancorar numa evidência? Porque 9 a cada 10 clientes, 90% dos meus clientes voltam aqui e compram e fidelizam, compram outra garrafa comigo. Estatística, Alexandre, muito bem, é isso mesmo. Né? Tem aquela propaganda da Oral-B, né? Pô, o da Oral-B, os caras... Aquela propaganda da Oral-B, para mim, é a melhor forma de demonstrar isso, né? Porque o cara chega lá, 9 a cada 10 dentistas recomendam Oral-B. O que ele tá dizendo? Ele já chega primeiro, que é um dentista... Primeira coisa que ele usa, gatilho da autoridade. Metem um dentista lá. Porque quem conhece mais de saúde bucal? Eu, leigo, né? Ou o dentista. Aí mete ele um dentista, né, cara? Assim, parecido comigo, até bonitão, né? O cara chega lá na cada 10 dentistas. Tô brincando, galera. Só pra dar uma descontraída. Recomenda a Oral-B. Para pensar. O que ele tá mostrando? Gatilho da autoridade em primeiro lugar. Segunda questão. 9 a cada 10 dentistas recomendam. Então, ele está mostrando para você ali, ele está usando um gatilho de aprovação social, um gatilho de autoridade e uma estatística de evidência para mostrar por que você deve comprar Oral-B. Entenderam aqui? Massa, entendi demais. Quando eu vou dar minha opinião, só para conceituar fato é que minha empresa existe há 30 anos, ou há 10 anos, esse problema existe na sociedade e ainda não foi bem resolvido. Ou, você sabia que a população idosa no DF é de X%? Ponto. Então... Você pode pensar, por exemplo, em nichos, né? Você vai usar o quê? Estatística para atacar a dor ou para mostrar a solução. Incidente é um episódio ou algo que aconteceu. Uma analogia é uma comparação a um universo diferente, tá? Uma analogia é quando eu comparo algo com outra coisa. Então, por exemplo, outro dia eu vi uma analogia que eu achei sensacional. O cara estava falando da importância do marketing digital. Foi numa palestra, foi um amigo meu, o Gil, que postou isso. Ele falou assim, eu estava numa palestra com ele, eu dei uma palestra sobre vendas e logo depois ele deu uma palestra sobre marketing digital. E eu fiquei assistindo a palestra dele. Ele falou assim, marketing digital é igual à academia. Todo mundo olhou, o que esse cara tá falando, né? Ele falou, não dá para terceirizar. Caramba, aí todo mundo já ficou impressionado. O que ele quis dizer? Ele falou o seguinte, academia, você consegue fazer alguém malhar por você? Não dá, meu amigo, é você que tem que puxar o ferro. No marketing digital é a mesma coisa. Você pode ter um personal, você pode ter uma agência, você pode ter um profissional, um consultor, que vai potencializar, te mostrar melhor a direção. Mas você tem que entender das métricas. Você tem que entender dos posts. Você tem que entender Putz, aí todo mundo entendeu por meio de uma analogia, beleza? Demonstração, é mostrar, faz uma simulação, né? Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, um exemplo que me vem muito forte na cabeça é você comprar um imóvel. Para pensar. Como é que você compra um imóvel na planta? Não existe nada ali, cara. Você não tem nada, absolutamente nada. O cara te dá um papel lá, uma escritura dizendo que vai existir, né, um imóvel ali. Ou seja, primeiro ele vai ancorar nos fatos. Ele fala, mas na nossa construtora tem 30 anos de mercado. Você fala, pô, então não é qualquer construtora. Já está há um tempo aí, né? Estatística, entregamos 98% das obras dentro do prazo. Incidente, a dona Tereza, ele mostra lá a foto dela. Essa senhorinha aqui veio, comprou, deu a segunda entrada. Nosso último empreendimento, ela acabou de pegar as chaves e tal. Semana passada, aí mostram lá. Analogia, sei lá, essa aqui é conhecida, sei lá, a Veneza do Cerrado, vai ser o nosso condomínio, o cara já mete uma analogia. A gente está pegando, inspirado no design, né? Então, o cara consegue mostrar analogias ali também. Demonstração, venha conhecer nosso decorado, venha ver como é que funciona, né,
o exemplo, né? Outra forma de demonstrar, né? Um artefato que poderia ser usado, testemunho, depoimento da Dona Teresa é um testemunho. Um artefato é o quê? Uma maquete. O artefato é qualquer objeto que você possa usar para demonstrar aquilo que você está querendo vender. Beleza? E aí o cara pode usar depois o CVBA para falar a opinião. Característica. O que eu falo? Essa garrafa é branca. É uma característica. A vantagem dela ser branca, por exemplo, é que você pode escrever qualquer coisa nela e apagar depois. E o benefício disso é que, enfim, você pode transformar ela não só numa garrafa, mas num passatempo. Quando não estiver acontecendo nada, você pode ficar escrevendo na garrafa. Por isso que ela é atrativa. Ela é a única garrafa do Brasil que você pode escrever nela e botar seu nome e não se confundir com outras. Pronto. O que eu fiz? Quero comprar. Fantásticas, benefícios atrativos. Galera, eu fiz aqui bem tosco, tá? Acabei de improvisar, mas só tô mostrando que se você seguir, você vai vendo que existe uma lógica por trás disso, entendeu? Aí no atrativo eu falo, por isso que ela é a melhor garrafa. Eu falo, a opinião mesmo, ela vem só no final, entendeu? Por isso que ela é melhor que as concorrentes. Mais ou menos por aí. Caraca, eu gostei dessa técnica. Ficou bem, esse exemplo que você usou ficou bem claro, assim. Eu confesso que agora ficou muito mais claro mesmo. Gostei. Alguém... então, galera, falando nisso, já vou encaminhando para o final. Vou perguntar, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer agradecer o Gabriel? Alguém quer falar alguma coisa? Enfim, ele que disponibilizou o tempo dele, tanto para fazer a capacitação, para estar aqui com a gente agora. Enfim, quem quiser pode abrir o microfone aí. Não, como eu já tinha falado, que eu sabia que o seu conteúdo que tem na sua mente é, assim, extraordinário. Não tem na mente de nenhuma outra pessoa aqui. E que, realmente, a questão da 1 hora foi complicada pela gente estar com muita coisa sobrecarregado. Mas, de verdade, sugar você, ouvir essas coisas... Não, eu não sei nem como agradecer. Foi maravilhoso, de verdade. Assim, a prática junto com a teoria já na lata, assim, de uma vez. Muito bom, obrigada. Poxa, Isabela, eu que agradeço mais uma vez aí pela sua participação e pelo seu feedback. Se é que eu posso pedir uma forma de você me agradecer, me segue lá no Instagram, no @rockstar. Já tô seguindo, já te marquei, já postei stories. Pô, galera, se vocês quiserem fazer isso, vocês vão gerar um valor imenso para mim. Por quê, pessoal? Até para falar, eu não sou um cara popular, eu não sou... Claro, as pessoas que me conhecem, né, com um maior nível de proximidade, assim, cara, admiram o meu trabalho porque sabem que eu coloco muito entusiasmo em tudo que eu faço, né? Eu coloco muito de mim naquilo. Então as pessoas realmente admiram por isso e eu fico muito orgulhoso, muito honrado, né? Dessas pessoas que me acompanham um pouco mais de perto. Então, eu, de fato, peço, porque, assim, é uma forma de me fortalecer, de me ajudar a fazer com que essa mensagem chegue mais pessoas. Esse é o meu propósito de vida, galera, assim, eu não tenho um plano B, meu único plano é dar certo enquanto um comunicador que divide ideias para um mundo melhor, seja as pessoas produzindo, as pessoas trabalhando, as pessoas gerando valor umas para as outras. E vocês vão gerar um imenso valor se vocês postarem aqui a foto, tirarem um print. Inclusive, queria pedir isso para a gente encerrar. De repente, a gente abre a câmera aqui rapidinho, quem puder, tira um print, a gente posta lá, vocês me marcarem, eu vou ficar feliz demais. Não, top demais, top demais. Quem mais aí? Aqui, ó, no chat, o Rafael mandou aqui, ó. Ah, legal. Pô, achei bravo demais, maneiro. Pô, velho, obrigado demais, cara. Gratidão aí pela participação e pela interação. Poxa, que bom que vocês gostaram. A gente tem que marcar um dia para falar só sobre vendas, pessoal. Aí eu vou estar jogando 100% em casa. Não, aí tem que marcar umas 2 horas, assim, pra você jogar tudo pra gente aí. Com certeza. No mínimo. Com certeza. Pessoal, se vocês quiserem, depois lá no Oxigena Channel, eu fiz um workshop na verdade, foi uma websérie de 3 episódios bem simples, mas falando sobre vendas. Tem umas dicas bem legais. Essa do Tá Feia Demais tá mais ou menos lá também. Então, vocês vão ver, dentre algumas outras técnicas, eu mostro a técnica, se eu não me engano, técnica do sim ao cubo. Tem algumas técnicas de venda que eu gosto de usar bastante, que são bem legais. Massa. A galera tá agradecendo demais aqui no chat. Aqui é o Lucas, só tenho a agradecer aí por você ter aceitado esse desafio aqui com a gente, de ter apoiado esse evento aqui, que tenho certeza que vai trazer muito diferencial competitivo aí para essa galera todinha. Só tenho a agradecer aí pela mais uma aula que você deu aí, viu? Até mais. Ô, mestre, que isso, gratidão, Lucas. Obrigado, Bruno. Cara, desculpa até nessa interação, né? Foi tão corrido que a gente se falou, talvez não tanto quanto deveria, mas, cara, brigadão, viu aí? Desculpa se
ficou enrolado, ficou tempo demais, mas a gente vai ajustando. Para os próximos vai ser melhor. Nossa, nada que isso. Eu e o Lucas aí, em nome da Experience, a gente agradece mesmo e a galera também tem certeza que gostou demais, tanto da sua capacitação quanto da conversa. Esses ambientes de conversa, de troca, enfim, está sendo muito interessante. Pelo menos eu estou vendo dessa forma, acredito que a galera também esteja, porque você tem como falar mais, enfim, a galera pergunta do que quiser. Aqui, ó. E mais agradecimentos, então eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigadão pelo seu tempo, obrigado por ter topado, ter acreditado no nosso evento em si, enfim, eu e o Lucas a gente agradece de coração mesmo. Pô, galera, podemos fazer uma foto então? Gratidão, Bruno. Vamos fechar aqui com uma foto de todo mundo, vou tirar um print aqui, o que vocês acham? Vamos, quem puder abrir a câmera aí, galera, vai ajudar. Pelo menos aí, ó. Abrir a câmera, galera. Um minutinho final aí. Pode ser? Vamos lá? Vamos fazer galera. Vou fazer uma contagem regressiva aqui, hein? No 1 a gente tira aqui. Valeu, show de bola. Danilo apareceu aí. A Camila apareceu. Show. Galera, vou fazer aqui, ó. Rockstar. Que é a posição. Ó, você sabe o que significa, né? Ó, convicção, entusiasmo e informalidade. Valeu, galera. 3, 2, 1. Valeu, obrigado, pessoal. Foda. Obrigada, adorei. Obrigada, bom demais. Valeu, foi Valeu demais, Tchau, Gabriel. galera. Obrigadão mesmo. Gratidão, valeu. Bruno, você quer que a gente fique um pouco mais? Não, acho que hoje... Não, na verdade, fica aí, galera, fica aí. Vamos trocar uma ideia. Hoje a gente vai soltar os horários das mentorias de amanhã, beleza? Lá no mesmo canal do Discord lá, cada um no seu grupo. E aí é o mesmo esquema. Fez um modelozinho lá, enviou e tá agendado. Exato. E questão da mentoria, o negócio de horário foi porque a gente depende deles. Então, questão de a gente foi mudando na hora, depois, porque a vida deles é corrida. E eles iam mandando Bruno e tal. E como houve a troca de grupo, ficaram cinco grupos, deu para o grupo da Mr. Brown ficar com 5 minutos a mais, enfim, até para ficar mais justo para os dois desafios, né? E eu queria saber também como foi, tipo, a mentoria, o que vocês acharam desse modelo que a gente fez, dos grupos, enfim, é tudo muito novo para a gente também, a gente achou que era da melhor forma, se não tiver sido da melhor forma amanhã, a gente já pode fazer diferente, mas foi o que a gente pensou mesmo, eu queria o feedback de vocês. Ô, Bruno, foi ótimo. Não, fala, Laura. Nossa, eu adorei, eu achei muito bom. Tô achando tudo muito organizado, muito legal. E o Marcel, ele foi muito receptivo com a gente, então tá sendo ótimo isso, porque ele tá apoiando muito. E vocês também, tanto você, Bruno, quanto o Lucas, estão ajudando muito a gente, estão prestando muito apoio, isso é muito legal. E também, só para complementar, eu achei que 20 minutos ia ser muito pouco, mas até que a gente conseguiu mediar direitinho, a gente dividiu antes o que tinha que falar, tudo certinho, igual vocês deram a dica, da gente já chegar com as dúvidas tudo prontinha, e foi tranquilo. Achei os 20 minutos ok, mais que suficiente. Exato. Top. É porque pensa comigo. Rapaziada, só uma coisa, eu tenho só elogios, né, mano, é isso aí. Não fiz a mentoria hoje, mas eu tô em aula agora, então eu tô saindo aí, mas obrigado pela experiência. A galera que vocês estão trazendo aí, mano, estão trazendo só conhecimento muito fino e, mano, tô me amarrando. Parabéns aí pra vocês. Uma coisa que eu queria falar também, que eu mandei pro Lucas hoje pro áudio no WhatsApp, mas que é incrível, porque vocês estão fazendo o que a faculdade não faz com a gente. Pelo menos assim, nós, alunos de administração, a gente está tendo na prática o que a gente vê na sala de aula. E quem é de fora, de outros cursos, que realmente gosta do assunto, tá tendo uma imersão completa. Então, assim, eu tô achando incrível mesmo. E também tá dando uma emoçãozinha, assim, na quarentena, porque a gente ficou muito parada e agora tá tudo muito corrido. Essa semana tá o dia inteiro na frente da tela do computador. Então, assim, muito bom, porque eu gosto de dia cheio. Eu já falei assim, eu não gosto de dia muito paradão. Então, a gente tem aula de manhã e já tem toda essa dinâmica à tarde. Isso aqui tá sendo um complemento para a faculdade, assim,
fora da curva, incrível. Vocês estão de parabéns mesmo, principalmente por ser o primeiro evento que vocês fazem nesse estilo. A organização tá perfeita, impecável. Eu já agradeci, já parabenizei o Lucas, mas agora eu vou falar para você também, Bruno, que você não ouviu ainda. Obrigadão, mesmo. Eu só queria falar um negócio, Ju, em relação a isso, que bom que o tempo é o suficiente, mas assim, é porque você concorda comigo, por exemplo, se eu votasse meia hora, 5 grupos ia ser 2h30 com o senhor falando com a gente, né? Então, tipo... Sim, imagina ele. Ele não aceitaria de jeito nenhum. Exato, quando eu comecei aqui, eu nem imaginava que a gente ia ter tempo de conversar com ele. Eu achei que ia ser uma coisa... Eles iam propor o desafio, eu achei que a gente nem ia conversar com eles, sério. Então, tô achando ótimo. Muito bom mesmo. Muito. Eu adorei isso que ela... Concordo. Eu adorei isso que a Isabela falou, de que vocês estão fazendo o que a faculdade não faz, porque é muito legal esse tipo de iniciativa, eu acho muito, muito legal. Eu sempre quis ter essa coisa mais prática, e eu senti um pouco de falta no CEUB. Sempre comentava, e eu tô achando tudo isso muito legal. Obrigado mesmo. E eu tenho 2 coisinhas antes. Eu queria que a Luísa falasse um pouco, porque normalmente as mesmas pessoas falam, a Eduardo também. Queria que vocês falassem um pouco, o Breno, de como tá o Daniel, enfim, outras pessoas falassem. Eles são do meu grupo, ó. Eu vou falar, se vocês não falarem, eu vou puxar a orelha de vocês na próxima reunião. Então, gente, eu posso falar. Pode falar, Daniel. Então, eu gostei bastante porque ajudou muito a gente a ter um norte. Porque a gente já tinha bastante ideia, só que a gente precisava saber o que a empresa precisava. Foi muito bom. E parabéns para vocês, sério. Eu percebi que desde o início do CEUB, eles não enfatizam essa questão da gente poder engajar nessa área. Por exemplo, eu tive uma chateação com a questão, por exemplo, que tinha uma certificação para você ajudar online os seus colegas de turma, que eu nem fazia ideia que o senhor promovia. Eu fiquei sabendo porque um dia eu fui entrar no Espaço Aluno e pesquisei. E vocês darem essa oportunidade para a gente, treinar e tudo mais, é muito bom. E uma dúvida, você vai ter alguma coisa em relação a certificado, algo do tipo no final? Vai demais, vai ter certificado. A gente só tem um negócio, a gente tá em parceria com o DCE, né? A gente vai levar para o CEUB para tentar trazer horas complementares para vocês. Só que a gente não... Então, eu não posso prometer nada, porque, enfim, a gente não sabe se vai dar certo, mas vai rolar certificado com certeza, mas questão da hora complementar, que a gente não sabe, beleza? E obrigado pelo feedback demais aí. Valeu, galera. Eu tava ali prestando atenção ali na mentoria, mas eu tava escutando um pouquinho. Valeu demais pelos feedbacks, viu? Espero que a gente esteja mudando aí esse ano aí diferente que a gente está tendo. Então, gente, eu ainda não falei muito por aqui, né? Eu sou muito comunicativa, não tô aparecendo, mas é porque esses dias eu tô passando meio mal, até falei durante a mentoria com o Lucas, então tá meio complicado de aparecer, mas eu também tô achando ótimo, é incrível, a experiência tá sendo muito boa, a gente tá adquirindo muito conhecimento. Eu até queria ter mandado uma mensagem pro Lucas hoje mais cedo, depois que ele falou da mentoria e tudo mais. E foi muito bom em relação ao tempo, né, que a Júlia falou. Eu também achei a mesma coisa. Eu pensei que seria pouco tempo, mas deu, tipo, de acordo com o nosso planejamento, deu para fazer tudo certinho e foi até melhor do que eu esperava. Na verdade, tudo está sendo melhor do que eu esperava. Tanto em relação a vocês, Bruno e Lucas, organização, como está tudo funcionando, quanto também em relação à mentoria. Está surpreendendo as minhas expectativas e acho que de todo mundo aqui. Então, acho que independente de ganhar, de qualquer que seja o resultado final, acho que todo mundo aqui está adquirindo uma coisa que vai ser realmente para o resto da vida. Então, vocês podem ficar orgulhosos do trabalho de vocês, porque com certeza eu sei que vocês estão colocando muito esforço nisso, podem ter certeza que está valendo super a pena. Obrigada. Obrigado demais. Demais. Essa parada motiva demais. Hoje eu e o Lucas... Ontem eu fui dormir muito tarde, fui fazendo o upload da conversa de ontem com o Marcelo. Eu tô gravando ainda, deixa eu parar aqui.